é para o nosso benefício próprio, né? Ter um caso de amor com a nossa saúde é para nós mesmos, né? Cuidar da saúde tem que ser uma atitude mesmo de cada um. A gente que tem que gerenciar. Então, o tribunal, os planos de saúde pode assim oferecer reflexões, trazer essa conscientização, mas assim mudar de estilo de vida depende mesmo do compromisso que a gente tem com nós mesmos, com a nossa saúde, né? Então, quero muito agradecer a doutora Angélica, que gentilmente veio aqui para partilhar um pouco desse conhecimento que ela tem, né? E ela vai falar obesidade e ela vai entrar assim na questão da prevenção de doenças e estilo de vida. Queria agradecer ao doutor Renato, né? Nosso companheiro lá da Comed, e também que fez o convite para a doutora Angélica. Cumprimentar a Cristiane, nossa secretária de Gestão de Pessoas, que aqui está representando o diretor-geral José Machado dos Santos. E... Ai, não acredito. Machado, você falou que não iria estar aqui. Desculpa. Ele está tão discreto ali que ontem ele falou, ele está meio resfriado, e aí ele falou que não teria condição de vir. E aí eu já fiquei condicionada, a Cris vai substituir o Machado. Mas que bom que ele está ali, super discretinho ali atrás, né? Mas realmente ele está resfriado e não teria condição de estar aqui à frente. Né? Obrigada, muito obrigada, viu, Machado? Porque mesmo assim você compareceu. Muito obrigada. Então eu queria apresentar a doutora Angélica, ela é médica nutróloga, fez medicina e depois fez em São Paulo nutrologia. Ela atende no município e também tem um consultório lá na clínica Versalhos, né, doutor Renato? Ela está lá também atendendo. Tem alguns pacientes já aqui do TRE, que inclusive estão aqui, né? Ela tem já pacientes por aqui. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu passo a palavra para você. Eu tenho que ficar atrás desse negocinho mesmo? Boa tarde. Que, como a Mary falou, eu tenho uns pacientes por aqui, né? Tem que ficar de olho aqui neles. E eu fui convidada e me senti muito lisonjeada de vir aqui falar para vocês um pouco de qualidade de vida, né, de estilo de vida, né, que hoje em dia a obesidade está uma pandemia, né, mundial aí, em todo lugar a gente está tendo sobrepeso, aumento de peso, que leva a gente a ter vários outros distúrbios, né, gerados por causa desse aumento de peso e desse desleixo com a saúde da gente, né, porque eu sou uma orientadora, eu vim aqui para falar para vocês, mas cada um tem que ter consciência de si próprio, né? Tem que ter sua consciência sobre o que vai comer, o que vai fazer, né? Assim como a gente tem disposição para trabalhar, a gente precisa se cuidar, porque sem saúde a gente não consegue ser bom em nada, né? É igual diz, né? Quando é para prevenir, é tudo muito caro, mas na hora da doença, na hora que você está lá no leito do hospital, você paga qualquer preço. Então a gente tem que pensar em chegar antes, né? E em chegar antes de ter a doença, né? Então, esse negócio está funcionando, tá? Eu coloquei aqui primeiro porque a nutrologia é uma especialidade médica que é nova, vamos dizer assim. Não é tão nova, mas ela vem saindo do hospital e vindo para tratar as pessoas fora da área hospitalar, né? Que antes era mais utilizada nas terapias de nutrição enteral, parenteral, e agora a gente está trazendo para a saúde mesmo, né? Então, ela o que é? Uma especialidade médica que estuda, pesquisa e avalia os benefícios e malefícios causados pela ingesta de nutrientes, né? E aplicando o conhecimento para avaliação das necessidades orgânicas, visando a manutenção da saúde, a redução do risco de doenças, né? E assim com o tratamento das manifestações de deficiência ou excesso, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente só está deficiente em algum nutriente, mas às vezes a gente também tem excesso. Então o excesso também tem que ser trabalhado, né? O acompanhamento do estado nutricional do paciente a compreensão da fisiologia das doenças diretamente relacionadas aos nutrientes, permitindo ao nutrólogo atuar no diagnóstico, prevenção e no tratamento
dessas doenças, né? Contribuindo para a promoção de uma longevidade saudável com melhor qualidade de vida, né? Porque o nosso objetivo aqui é viver o maior tempo possível da melhor forma possível, né? Eu não quero chegar lá nos meus 60, 70 anos, que a nossa também expectativa de vida está aumentando, sem conseguir caminhar, com dor no joelho, com dor nas costas, com dor, todo dia sentindo dor. Sentir dor não é bom, né? Então, como que a gente vai prevenir isso aí? É através da nossa nutrição, né? E cada vez mais os estudos dizem que a alimentação é a base da nossa saúde, né? Então, aquela história de dizer que o seu alimento seja o seu remédio, ela é fundamental, né? É dali que a gente vai trazer a nossa saúde, né? Então, o que são as doenças crônicas, né? A doença crônica não transmissível constitui um dos maiores desafiadores problemas de saúde pública e tem correspondido a um elevado número de mortes prematuras, perda de qualidade de vida e incapacidade para realizar atividades da vida diária, além do impacto econômico para a sociedade e sistema de saúde. O que quer dizer isso, uma doença não transmissível? Porque ela não passa de uma pessoa para outra. Eu não passo a pressão alta para outra pessoa, eu não passo a hipertensão para outra pessoa, né? Isso aí eu gero em mim, né? Eu tenho fatores que vão fazer com que eu tenha mais facilidade para gerar certas doenças, né? Que são os fatores genéticos, que a gente pode silenciar. Hoje a gente tem muitos estudos sobre a epigenética, né? Mas não é como uma gripe, por exemplo, que eu passo de um para o outro, né? Não é uma tuberculose que eu passo de um para o outro. Não é uma hanseníase, né? Que são doenças que levam à morte também. Então, por que leva à morte precoce? A morte prematura. Porque a gente está vendo aí, cansa de ver paciente com 30 anos, pessoas com 30 anos morrendo de infarto, né? Então, assim, você morrer com 30 anos a pessoa não viveu nada ainda, né? Não deu conta de fazer muita coisa e morre prematuramente. Então, a gente acaba cavando a nossa sepultura, vamos dizer assim, né? De um modo mais dramático. Então, por isso que e por que ela causa incapacidade de realizar atividade de vida diária? Foi o que eu falei, né? A gente começa a ter artrose, artrite, né? Desenvolver doenças autoimunes, né? Que aí incapacitam a gente também, tudo por conta do nosso estilo de vida, né? Então, eu citei aqui a hipertensão, insuficiência renal, cardiopatias, doenças pulmonares, a síndrome metabólica, diabetes e a obesidade, né? E os alimentos, eles também vêm falar muito a favor do câncer, né? Eu coloquei esse slide aqui porque o câncer é uma doença que ela causa muito medo nas pessoas, né? Se você fala assim que a pessoa tem câncer, todo mundo já, nossa senhora, vai morrer, né? A gente já tem essa ideia na cabeça de que é uma doença que não tem jeito, né? E os estudos dizem que a alimentação inadequada é responsável por cerca de 20% dos casos de câncer no país. 1 em cada 3 casos poderia ser evitado com a adoção de dieta saudável, controle de peso e prática de atividade física, que é tudo que você pode fazer. Não dependo de ninguém para fazer isso, só da minha força, da minha vontade, né, de correr atrás. Principalmente os cânceres de mama, intestino, próstata, esôfago e estômago. Alguns alimentos protegem o organismo e outros aumentam o risco de surgimento de doença. Além disso, o peso de uma pessoa também tem relação com o câncer. Por que o peso tem relação com o câncer? Porque cada vez mais a gente estuda e vê que a obesidade, que o tecido gorduroso amarelo, ele é inflamatório. O que quer dizer inflamatório? Quer dizer que eu estou doente? Não, é uma inflamação crônica. Então, é como se o seu organismo tivesse o tempo todo inflamado, né? O tempo todo o meu sistema imunológico está procurando me defender de alguma coisa. E aí, isso aí, a longo prazo, começa a fazer com que as minhas células não funcionem mais tão bem, né? E aí é onde eu desenvolvo as doenças, né? Onde eu desenvolvo os cânceres, né? Então, pela epigenética, a alimentação ela vai acordar alguns genes, né? Dependendo do tipo da alimentação que eu tenho, né? Porque a genética ela não é destino, né? Ela é um manual,
né? Igual a gente vai fazer receita de bolo, tem lá açúcar, ovo, leite. Mas se eu não quiser, eu não coloco açúcar. Se eu não quiser, eu não coloco. E às vezes eu vou fazer um bolo, né? Então a genética é isso, ela a minha receita. Mas nem tudo que está na minha receita eu vou ler. Então não é porque eu tenho histórico na minha família de câncer de mama, de câncer de próstata, que eu vou ser condenada a ter. Ah, então eu vou ter mesmo, então não estou nem aí. Vou ligar o meu foda-se aqui, né? Desculpa a palavra. E vou viver a vida doidado e amanhã, quem sabe, eu penso. Né? Só que na hora que a doença bate na porta da gente, aí você fala, pô, podia ter feito alguma coisa, né? Então a gente sempre tem que estar com isso na cabeça, né? Que a gente pode sempre mudar. Né? Eu falo que a dieta não começa na segunda-feira, ela começa no dia que você decide, né? Então, o dia da semana, ele é feito simplesmente porque a gente precisa ter uma ordem na vida, né? Mas não para decidir as ordens da nossa vida, né? A nossa vida privada, os nossos desejos. Então, a mudança de estilo de vida, a mudança na minha alimentação, ela tem que ocorrer na hora que eu decidir. Né, segunda, né, terça, né, que o segundo é o dia mundial das dietas, né? Então, todo mundo começa uma dieta na segunda-feira, né? Então, eu venho falar de prevenir por quê? O que é prevenir, né? É preparar, chegar antes, impedir que se realize. Exige ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural da doença, para tornar seu progresso improvável. Implica o conhecimento epidemiológico para o controle e redução dos riscos de doença. Então, quando a gente fala em prevenir, a gente vai estudar o que causou a doença. Né? Por quê? Porque aí eu tenho que parar de dar aquele estímulo para o meu corpo. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, que o meu corpo ele reage ao estímulo que eu dou. Né? Então, se eu levo uma alimentação desregrada, se eu não presto atenção no que eu como, se eu como por ansiedade, se eu como por fome mesmo, de verdade. Porque hoje em dia o estresse está levando muito a gente a comer por ansiedade. Né? E esse comer por ansiedade nunca é comer uma coisa saudável, uma salada. Geralmente a gente vai comer o quê? Um doce, um pão, um bolo, alguma coisa desse tipo, né? Porque o açúcar ele traz aquela ideia inicial de felicidade, né? De satisfação. Só que ele, depois de um tempo, ele é depressor, ele vai causar a sensação de tristeza. Então a gente fica atrás de sensações, né, muito efêmeras, muito passageiras. Então quando a gente vai comer, a gente tem que começar a pensar nisso aí, né, no porquê que eu estou comendo. Hoje em dia a correria não deixa a gente fazer isso, né? E o estresse do trabalho faz muito isso com a gente, né? Vocês aqui do TRE ano passado, coitados, sofreram, né? Tiveram não sei quantas mil eleições aí para fazer. E então é uma correria só. Né? O povo brinca com vocês, não? Que vocês só trabalham de 2 em 2 anos? Pois é, aí ano passado vocês trabalharam pela vida toda, né? Então, não estava acostumado, gente. Aí acontece brincadeira. Né? Então, esse estresse, né, ele leva você a deixar de fazer coisas que realmente você precisava para fazer coisas que te dão prazer, nem que seja por um minutinho. Então, você chega em casa cansado, você fala, eu não vou caminhar não vou para academia não. Eu quero ficar deitada aqui olhando para a TV pensando em nada. Né? Ou então, cuidando de menino, ou então tem outras coisas. Então, tudo é mais prioridade. Né? Então, a atividade física não é prioridade. Né? Eu estou cansado, vou lá me cansar mais. Quando, na verdade, aquele cansaço que a atividade física te gera, ele gera também a neurotransmissores que te dão prazer. Só que é depois que você faz, né? Que você vai sentir, não só de pensar em fazer. Então, né, não adianta pagar a academia e não ir, gente. Não adianta. Tá? Não vai dar certo. Então, a gente tem que começar a ter essa noção. Né, de que a gente precisa fazer alguma coisa, né? E quando a gente começa a fazer e criar o hábito, a gente começa a ver os resultados e é aí onde a gente se motiva mais, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui
aqui da síndrome metabólica, né? Porque a gente precisa conhecer as doenças, né? Então, o que é a síndrome metabólica, né? É o conjunto de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, ou seja, aquelas doenças que são, por exemplo, infarto, né, a pressão alta, né, doenças que envolvem o sistema cardíaco ali, e a diabetes tipo 2, né? Que são secundários à resistência insulínica, né? Que seria a obesidade com a hipertensão e a dislipidemia. O que é a dislipidemia? Aquele colesterol alto, né? Que já me contaram por aqui que a galera tá com um colesterolzinho assim meio ruinzinho, né? Meio capenga. Então, o colesterol ele é super importante também, né? Ele entra nisso aqui. E ele vai ser mudado pelo estilo de vida. Não, doutor, eu vou tomar só aqui a simvastatina, tá bom, né? Então, a gente só remedia. A gente não pode mais só remediar, a gente tem que ir na fonte, né? A gente tem que ir no que causa a doença, né? Porque se eu só remediar, é igual dor de estômago. Eu tenho dor de estômago, tomo omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, os azóis da vida. E acha que resolveu. Quando, na verdade, você só mascarou o efeito ali da doença que às vezes está sendo gerada por causa do estilo de vida, né? Da alimentação. Então, o que vai compor essa síndrome metabólica aí, né? A gente vai ter a obesidade abdominal por meio da circunferência abdominal, né? Que nos homens é uma circunferência maior do que 102 e nas mulheres maior do que 88, né? Um triglicérides maior do que 150, um HDL em homens menor do que 40 e em mulheres menor do que 50. Uma pressão arterial maior do que 135 milímetros ou 85 milímetros de mercúrio, né? O 12 por 8 lá, deixar de ter. Apesar de que a pressão arterial, eu sempre falo que cada serzinho é um serzinho, né? A gente tem estudos, grandes estudos, que vão fazer esses critérios, certo? Mas ele tirou a média daquilo ali. Mas, por exemplo, a minha pressão, ela normalmente é 11 por 7, 11 por 8. Então, para mim, uma pressão 12 por 8 já não é tão boa, né? Porque eu já fiz o meu... Eu já me conheço, eu sei como eu sou, né? Então, a pressão 13 por 8, para mim, às vezes eu já começo a sentir alguma coisa, né? E uma glicemia maior do que 110, né? Só que quando essa glicemia vai aumentar, gente, tem muito paciente que fala assim para mim, não, doutor, eu fiz o exame, a glicemia minha, deu 99. Tá ótima. Só que quando a glicemia aumenta, a minha insulina, que é a resistência insulínica, já tá lá em cima. Quando a insulina deixa a glicose aparecer alta, é porque ela já não está dando conta mais de enfiar a glicose lá dentro da célula, né? Então está sobrando. Então a resistência insulínica, ela já está estabelecida quando eu tenho uma glicemia alterada, né? E aí é onde eu já tenho que estar correndo atrás, né? E não é só o remédio que vai fazer essa glicemia aí melhorar, né? Vou tomar só o remédio e pronto, tá bom, né? Não é, né? E a obesidade no adulto, né? Ela é, igual eu falei, é uma pandemia, né? E ela vai ser definida pelo índice de massa corpórea, calculado através do peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, a gente vai ter um IMC entre 25 e 29, a gente vai ter um sobrepeso. Entre 30 e 34, uma obesidade grau 1. Entre 35 e 39, uma obesidade grau 2. Entre 40 maior do que 40, uma obesidade grau 3, certo? E ela é fator de risco para o quê? Hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, câncer, pedra na vesícula, infertilidade, distúrbios do sono, né? Ou seja, a obesidade ela vai agir em todo o nosso sistema, né? No nosso sistema metabólico, no nosso sistema hormonal, né? Em todo o nosso funcionamento celular, né? Só que esse IMC, lá na nutrologia, para a gente ele é muito pouco, né? Por que ele é muito pouco? Porque muitas vezes a gente tem que ver, na verdade, é a nossa composição corporal,
né? O que é a composição corporal? É o quanto meu é gordura, o quanto meu é músculo, o quanto meu é osso, o quanto meu é água, né? Porque muitas vezes você vai ter uma pessoa com um IMC de 29, mas que é só músculo a pessoa, né? E o músculo ele é mais pesado do que a gordura, certo? Então, quando a gente tem um músculo mais pesado do que a gordura, né? A gente acaba tendo um peso maior na balança. Eu sempre falo que balança é um parâmetro, né? A gente tem vários para olhar, certo? Mas aí a gente também tem aquela pessoa que está num IMC de 25, às vezes até menos, mas quando você vai ver a composição corporal dela, ela tem 30% de gordura no corpo e 12% de massa muscular. Então, ela é o quê? É um falso magro que a gente fala, né? É aquela pessoa que a composição dela é só gordura, mas se você olhar, você acha que não, né? Então, é muito importante a gente olhar também essa parte da composição corporal da pessoa, né? E igual lá atrás a gente viu na síndrome metabólica, né? A questão da cintura, né? Por que é importante isso aí? Porque a gordura visceral, ela vai ser uma das mais responsáveis por aumentar a pressão arterial, né, por ser fator inflamatório, né? Então, quando você vê que a sua circunferência abdominal já está ali, não está cabendo mais nas calças, o negócio tá ficando feio, né? Não tá bom, não. Né? E aí, a gente parte do estilo de vida, né? Esse aqui eu acho ótimo, né? Engordei 5 quilos, maldita tireoide. Tá, que come um pote de Nutella. Ah, foi minha tireoide, doutora. Eu tenho tireoide. Eu tenho tireoide, doutora. Por isso que eu não emagreço. Por isso. Sabe, eu faço dieta, não emagreço de jeito nenhum, né? Por causa da tireoide. Por que acontece? Muitas vezes a gente tem uma ideia errada do que fazer para emagrecer. Né? Às vezes, hoje em dia não, hoje em dia a gente tem internet aí, né? E a gente acha tudo lá, né? Então, o hipotireoidismo, a tireoide, ela realmente tem um ganho de peso? Tem, mas é muito, muito pouco. É tipo 2 quilos, 3 no máximo, né? Então, o resto é seu mesmo, é sua culpa mesmo, é sua boca, entendeu? Porque não tem jeito da gente engordar. Tem certas pessoas que vão ter alguns distúrbios metabólicos que vão realmente dificultar a perda de peso? Tem. Tem as mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, que é também resistência insulínica. Tem realmente quem tem tireoide, vai ter realmente um pouquinho mais de dificuldade, né? Tem a idade, vai também começar a ter dificuldade a perda de peso, né? Tem muita mulher que chega lá para mim no consultório e fala assim: ah, doutora, eu não sei o que está acontecendo. Olha, de 6 meses para cá, 1 ano, eu não emagreço mais, né? Nossa, antigamente eu fazia uma dieta 3 dias, eu perdia 5 quilos. Aí eu falei: pois é, né? A gente envelhece e com isso os hormônios também vão diminuindo, né? E principalmente na mulher, né? Aí ela acaba não conseguindo perder aquele mesmo peso que ela perdia antes. Porque a gente ainda tem a falsa ideia de que a gente não vai morrer nunca e que a gente vai ser jovem para sempre, né? E que vai ter a mesma disposição, mesmo vigor, para tudo. E não vai, né? Então a gente tem que colocar nossas energias em coisas que vão manter isso aí, né? Que hoje em dia os estudos estão cada vez mais olhando essa parte hormonal, olhando para a parte de qualidade de vida, justamente para a gente manter esse vigor, né? Óbvio que eu nunca vou ser um cara de 40 anos com um vigor de 20, mas eu posso estar muito bem aos 40 anos, né? Aos 60 anos, assim como a gente tem muitas pessoas que conseguem chegar muito bem lá, né? Com a memória boa, né? Porque a obesidade, a longo prazo, é como se ela também fosse matando ali os nossos neurônios. E aí ela também acorda o Alzheimer, e ela também acorda o Parkinson, ela acorda diversas doenças. Então, a nossa memória também vai ser prejudicada a longo prazo, né? Então, o que faz a gente ter o que é o estilo de vida da gente, né? O que faz essa obesidade? O sedentarismo, né? Que é o que eu falei, não levantar, não andar. Os alimentação fast food, né? Que tudo agora é muito rápido, tudo tem que ser muito para agora, né? Só que a gente tem como comer saudável
rápido. Só que a gente tem que se programar, né? As pessoas falam para mim, doutora, mas comer saudável é muito caro, é muito difícil. Na verdade, é trabalhoso. Trabalhoso comer de verdade. Né? O que é o comer de verdade? É você não ter alimentos industrializados, né? É você não tomar refrigerante, é você comer mesmo arroz, feijão, carne, batata, frango, as verduras, os legumes, que as pessoas não têm muita afinidade, vamos dizer assim, né? Porque isso também é muito questão de criação. Eu sempre falo que na minha casa eu nunca tive dificuldade de comer verduras, né, legumes, porque meu pai sempre colocou, né? Não, você tem que comer os legumes antes, né? Você tem que comer a verdura antes de comer o prato quente. Então isso para mim já foi desde criança, mas tem gente que não. Tem gente que desde criança come arroz, feijão e carne, né? Então para ele provar novos sabores, comer verduras é uma coisa assim de outro mundo. Né? E às vezes a pessoa não abre a mente dela para novos sabores. Então o paladar dela nunca vai mudar, né? Porque é uma mudança de hábito. Quando você gosta muito de açúcar, né? Quando você toma um café sem açúcar é o quê? É horroroso. Mas aí você está tomando café de verdade. Você não está tomando açúcar, né? Então você tem que fazer com que o seu paladar se adeque a isso, né? A vida corrida vai fazer a gente engordar, não se observar, né? E os distúrbios endócrinos também, né? E a pressão alta? A pressão alta, ela é um problema de saúde pública também, que é a principal causa global de morte evitável, né? Que é aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Que é o aumento da pressão em mais de 140/90. Mas é que nem eu falei, você só vai saber sua pressão de verdade, a sua, né? Se você já mediu ela alguma vez na vida, né? Mas tem gente que nunca mediu, porque eu nunca senti nada, então eu nunca precisei ir no médico, doutora. Eu nunca vim aqui não, né? Então a pessoa não se conhece, não conhece seu próprio organismo, não sabe como que ele funciona, né? Não tem nem ideia do como é a pressão dele, né? Então, inicialmente sempre é assintomático, né? Você não sente nada, sua pressão está alta, mas você às vezes não sente dor de cabeça, não sente nada, né? São sintomas muito sensíveis, né? Se mal controlada, pode levar a problemas renais, AVC, né? Que é o acidente vascular cerebral, insuficiência venosa, né? A principal causa vai ser o sedentarismo, né? O sedentarismo é que faz a gente ter essa pressão aumentada, né? E hoje muitos estudos falam que é óbvio o aumento do sal, né, na alimentação. Então a comida industrializada, ela geralmente tem muito mais conservante, ela tem muito mais coisas que o seu organismo não conhece. E aí para se livrar disso, ele tenta de todo jeito. E às vezes acontece isso. A falta de tomar água, né? Aqui, por mais que a gente seja quente, a gente ainda encontra gente que toma muito pouca água, né? Aqui a quantidade de paciente com pedra no rim, pedra na vesícula é enorme, né? Pode ir ali no pronto-socorro que você vai achar pelo menos umas 10 pessoas agora com problema de pedra no rim, né? E é muito por falta de água, né? E a diabetes mellitus? Se caracteriza pela deficiência da produção ou a ação da insulina, que foi o que eu falei, né? Ou é porque o meu pâncreas não produz, que seria a diabetes tipo 1, que essa aí é porque o meu pâncreas realmente não produz. E a diabetes tipo 2, ela vai também gerar a falência do pâncreas, mas isso bem depois que ela já não consegue mais. Então, a ação da insulina, ou seja, a insulina não consegue mais colocar a glicose dentro da minha célula, né? Por quê? Porque às vezes tem glicose demais. Então, mas tem um monte de insulina sobrando. Só que tem um monte de glicose sobrando porque não está entrando dentro da célula. Então, o meu pâncreas fica lá, né? Sobrecarregado. E isso, a longo prazo, é que vai fazer com que ele tenha a falência. E aí não tem jeito. Quando a gente chega na falência do pâncreas, só a insulina é injetável, né? Então, a gente pode correr atrás disso, né? Ele é mais comum em maiores de 40 anos, sobrepeso e sedentário. Só que hoje em dia, essa idade aqui, ó, tá bem menos, né? Bem menos. Eu já pego muito paciente lá no meu consultório com 20 anos e com resistência insulínica, causada pela má alimentação,
né? Pelo estilo de vida. E não porque é genético, né? O diagnóstico seria a glicemia de jejum acima de 140 em jejum ou a curva glicêmica de jejum maior do que 100 em 2 horas após a refeição maior do que 140. Então, isso aqui são os parâmetros que a gente tem, né? Mas tem que ser analisado aquilo que eu falei, a insulina também, o estilo de vida da pessoa, né? Inicialmente também é assintomático, né? Mas podem aparecer polaciúria, sede excessiva, sentir mais fome, né? Então, aquela pessoa que está com fome o tempo todo, toda hora vai no banheiro, né? Então, muita sede, isso é sinal de que o corpo está tentando, vamos dizer assim, diluir aquele açúcar que está sobrando, né? Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo água, né? Ele está pedindo diluente, né? Eu comparo a diabetes a você pegar um copo de água e encher ele de açúcar. Vai ter uma hora que não vai diluir mais, né? Vai começar a sobrar açúcar no fundo, né? Então, na hora que a gente começa a sobrar esse açúcar aí, esse monte de açúcar não deixa nada funcionar direito, né? Então, é a hora que pede água, que você vai sentir água, né? Sede, né? E os sinais de resistência insulínica, a gente pode ter a acantose nigrans, que é essa pele mais escurecida em regiões de dobra, né? A acne, né? Irregularidade menstrual. Então, essa acantose, quando o paciente entra no meu consultório, eu já consigo ver que ele tem a resistência. Só de olhar para ele, eu já estou diagnosticando várias coisas. Então, muitas vezes vai lá no dermatologista, doutor, estou com esse negócio preto aqui, escuro, que não sai, eu lavo, passo creme, faço tudo e não desaparece. E, na verdade, não vai desaparecer, porque tem que ser um tratamento de dentro para fora. Aí você usa um monte de creme para clarear a pele e não melhora, né? E aí, quando você começa a ter a redução da resistência insulínica com uma alimentação com menos carboidratos, né? E com mais verduras, mais frutas, mais proteína, né? Mais óleos, a gente começa a ter a diminuição disso. Quando você tem a redução do peso, também tem, né? A melhora disso aí. E como que a gente vai prevenir? Né? Eu sempre começo com a prevenção, a gente olhando o nosso ciclo circadiano, né? A gente tem que respeitar o nosso corpo, né? O que o nosso organismo está pedindo. Então, quando a gente começa a respeitar isso aqui, a gente começa a ter uma qualidade de vida melhor. E começa pelo nosso sono, né? Se eu não tenho um sono reparador, eu não vou ter um dia bom. Né? A minha fome vai estar desregulada, porque o meu hormônio da fome vai estar desregulado, né? A minha, como é que se diz? A minha perspicácia, a minha concentração vai diminuir, né? Por quê? Porque eu não dormi direito. Então, a minha fadiga, o meu cansaço vai aumentar, né? Porque é onde a gente vai ter a produção da melatonina aqui, à noite, né? A gente começa com a secreção da melatonina aqui, né? Que geralmente é por volta das 23 horas, mas o pico dela é de 2 às 4 da manhã, quando você tem o sono profundo, né? Que é onde a gente tem a maior produção de melatonina, que é um hormônio super importante para a gente poder fazer a nossa orquestra hormonal, né? E ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, a gente vai ter uma temperatura corporal um pouco mais baixa pela manhã, né? E vai parar a secreção da melatonina, né? E aí a gente vai ter um pico de secreção de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, certo? Se esse hormônio do estresse, ele tiver tendo picos em horários que não são o essencial, você acaba não dormindo bem. Por exemplo, se você tiver um pico de cortisol à noite, você não vai dormir, você vai ficar acordado. Né? Então, quando a gente pensa nesse ciclo circadiano, a gente já começa a melhorar o nosso estilo de vida. Né? Então, de manhã você está mais alerta, né? Ao meio-dia você tem melhor a coordenação. Só que tem muita gente que sente o quê? Muito sono após o almoço. Né? Então, está acontecendo alguma coisa errada aí. Às vezes foi a alimentação. Né? Porque se eu comer muito carboidrato aqui na hora do almoço, eu vou fazer com que meu corpo fique cansado. E aí eu vou ter essa sonolência, porque eu vou precisar descansar para poder gastar aquilo ali que eu ingeri, certo? Então, a gente vai ter a maior eficiência cardiovascular aqui no fim da tarde, né? A gente vai ter uma pressão arterial um pouquinho elevada aqui e a temperatura vai ficar mais alta também à noite,
né? Então a gente começa a mudar nosso estilo de vida como? Dormindo bem, né? Alimentação saudável, claro. O que é uma alimentação saudável? Comer frutas, verduras, legumes, alimentos ricos em fibras, porque a gente precisa do intestino que funcione, né? Se a gente não tiver um intestino que funcione, nada nosso vai funcionar, né? O intestino hoje em dia é o nosso segundo cérebro, né? Cada vez mais a gente estuda o intestino e a gente descobre os efeitos dele sobre a depressão, sobre doenças autoimunes, né? Sobre várias outras doenças. Então, se a gente não tiver um intestino funcionante, né? Um intestino que tem as paredes que conseguem absorver os nutrientes, a gente acaba não tendo uma melhora na nossa qualidade. Eu sempre falo que não adianta eu dar coisa boa para o meu corpo se ele não sabe reconhecer, né? Se ele não sabe usar. Então, eu tenho que começar a mudar esse meu estilo de vida pela minha alimentação, né? Eu tenho que limpar o meu corpo, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo que quando você vai mudando a sua alimentação, você vai sentindo um bem-estar, né? No começo, às vezes, você pode sentir uma dor de cabeça, né? Que nem muitos me falam assim, doutor, eu tirei o açúcar do café e agora eu fico sentindo dor de cabeça, né? Ou então diminuir o café. Então, às vezes, são reações transitórias, mas a pessoa não espera o corpo dela se adaptar, né? Ela não espera ele passar desse estágio ruim para a parte boa. E aí é onde a gente tem que ter a persistência na nossa mudança, né? Evitar principalmente os alimentos ultraprocessados, embutidos, refinados, refrigerantes e álcool, né? O álcool também, ele vai causar muito dano aí a gente. O refrigerante nem se fala. Refrigerante é para quê, gente? Exato. Só serve para engordar, dar pressão alta, dar celulite, diabetes, né? Então, toda vez que você sai para almoçar, você vai lá e pede um refrigerante, né? Para quê? Para que tomar refrigerante? Né? É desnecessário. Eu vejo muita gente que fala assim, meu filho não bebe refrigerante, ele está lá com um copão de coca. Eu falo, para o filho não serve, mas para você está servindo. Né? Então, o refrigerante muito apego da indústria também, né? Outro dia eu vi uma reportagem falando da obesidade infantil, né? Um documentário, e falando sobre a Coca-Cola. Aí perguntou para o menininho, né? O que é a Coca-Cola para você? Ele falou, abra a felicidade. Porque é o slogan da Coca-Cola, né? Então, assim, eles colocam como se tomar a Coca-Cola fosse a felicidade, né? E, no entanto, não tem nada a ver com isso, né? Beber água, né? Pelo menos 2,5 litros por dia. É o mínimo 2,5 litros. Né? Logo ao acordar, beber água é super importante. Vai fazer super diferença no seu corpo. Né? Tem muita gente que acorda e já sai correndo, né? Então, acordar devagar, beber água ao acordar, faz com que o seu organismo já também acorde, vamos dizer assim, né? E durante a noite, a gente ficou ali 8 horas, né? 6 horas, 4 horas, depende da pessoa, né? Dormindo, então o nosso organismo, ele aproveita para fazer as coisas que ele precisa de tranquilidade, vamos dizer assim. Né? Então, o fígado vai fazer a detoxicação dele, normal, né? O estômago vai estar lá, terminando de digerir o que ele digeriu e fazendo mais suco gástrico, né? O intestino vai estar lá funcionando mais lentinho, mas vai estar lá, né? Então, quando você coloca a água, é como se ela limpasse tudo aquilo lá e começasse a dar o start para a máquina, né? Então, beber água pela manhã é muito importante. Né? Já é uma mudança simples, né? Eu falo que as mudanças simples é que vão perdurar e vão fazer a diferença. Tomar sol ou suplementar a vitamina D, né? Que é das 10 às 16 horas, mas não é para você torrar lá no sol, não, gente. É só você ficar ali 5 minutinhos, como diz a minha amiga, minha secretária lá. Você entra no sol, fica ali, dá oi para ele, vira de costas e tchau. É tipo isso. Mas é um pouquinho mais de tempo, né? Então, para você poder ativar a vitamina D, que a vitamina D tem muitos estudos hoje em dia falando que ela é um hormônio, né? Ela não é uma vitamina mais, né? Como se achava só uma vitamina. E ela ajuda em muito o nosso funcionamento do nosso corpo, né? Ela ajuda na absorção do cálcio, né? Para a gente não ter osteoporose. Ela ajuda no funcionamento de vários outros
hormônios também, né? Inclusive, age também na parte do colesterol, né? Comer gorduras boas, né? Que é o azeite de oliva, as oleaginosas, abacate, coco, chia, o ômega 3, né? Então, quando a gente fala que pode comer gordura, não é a batata frita, não, gente. É aquele óleo frito, sei lá quantas vezes, né? É o óleo do azeite, né? Que vem, e não é o azeite de oliva, aquele azeite lá, da latinha, não, né? É um azeite que tenha realmente, foi feito com a acidez lá menor que 0,5, né? Que tem no vidro escuro, que aquele lá tem gosto de azeitona, inclusive, né? Tem um gostinho mais gostoso, inclusive. Então, os óleos são importantes, né, pra gente, né? O abacate. Ah, doutor, o abacate engorda, ele é muito calórico, não vou comer isso, não. O abacate com açúcar né, gente? Mas aí você acaba, né? Tem um nutricionista que ele sempre fala assim, tudo que é doce é bom, né? E tudo que é gordo é bom. Agora, se é gordo e doce, é ruim. Então, o abacate, ele é gordo, ele é ótimo, né? Mas quem que é doce? A tâmara é doce, é ótimo. Agora, o abacate com açúcar é horroroso. O sorvete é gordo e doce, né? Então, você começa a pensar aí, tudo que é gordo e doce, eu tenho que consumir menos, né? Eu sempre digo que a gente não precisa ser radical, mas a gente precisa ter mudanças, né? Então, assim, se todo dia eu fizer uma exceção, no fim das contas, eu vou estar gordo. Porque, tipo assim, hoje, eu nunca como pizza. Hoje me deu vontade de comer uma pizza, eu vou comer uma pizza. Aí, beleza, como a pizza no jantar. Aí, amanhã, eu fui encontrar fulano. Vou comer uma pamonha. Nunca como pamonha, vou comer uma pamonha hoje, né? Porque nunca como. Aí, no terceiro dia, eu tô lá, passei na feira para comprar verdura. Vou comer um pastel, porque eu nunca como pastel. Já até 7 dias que eu não como pastel, vou comer um pastel. Então, aí, se você for juntando isso aí todo dia eu fiz uma exceção, todo dia eu fiz uma exceção, no final das contas, eu tô como? Tô rolando. Então, eu tenho que ter essa consciência de ter rotina. A rotina ela é importante. Para você desenvolver um trabalho, você não tem que ter rotina? Você não tem que começar ele e terminar? Então, a sua vida também, cara, tem que ter rotina. Infelizmente, a gente só progride se a gente tiver uma rotina, né? Comer alimentos ricos em antioxidantes, né? O açafrão, gengibre, maçã verde, limão, mamão, abacaxi, uva, frutas vermelhas, aveia, linhaça, melão, ômega 3 de novo, né? E manter a rotina alimentar. Então, assim, por que rico em antioxidante? Porque o envelhece a gente enferruja, né? A gente tem muito radical livre lá e tal, que a gente sempre ouviu falar, né? Então, a gente tem... a gente envelhece porque a gente tem muito... radical livre, né? Que no nosso sistema antioxidante. Então, às vezes, ele está com defeito lá, aí você vai envelhecer mais. Então, você tem que comer esses alimentos que vão ser os alimentos anti-inflamatórios e vão ajudar as suas mitocôndrias lá, se alguém ainda lembra de mitocôndrias aí do colégio, né? Que a gente passa pelo colégio e depois a gente não sabe o que faz com aquilo, né? Então, porque às vezes você foi fazer direito, né? E nunca mais você viu uma mitocôndria na sua vida. Então, só se você tiver filho, né? Que aí às vezes você tem que ajudar ele no colégio e tal. Então, as nossas mitocôndrias, elas são a nossa usina, né, de energia. E se elas ficam muito velhas, elas não tem como a gente melhorar, se salvar, vamos dizer assim, né? Vai ter morte celular. Então, a gente precisa ter uma mitocôndria que esteja funcionando bem. E, para isso, ela precisa também ser nutrida, né? Então, intestino funcionando, né? Que eu falei, exercícios físicos regular, né? Então, por que é regular? Porque não adianta eu correr hoje 5 quilômetros e amanhã eu não fazer nada. E depois de amanhã nada de novo, e depois de nada, e aí eu corro de novo, né? Então, a gente tem que ter uma constância também na atividade física, né? Eu falo que a atividade física você tem que colocá-la como um remédio, né? Ela é um remédio também. Assim como você tem que tomar o remédio para controlar a pressão, você faz atividade física para controlar a pressão e o estresse também. Porque ele acaba gerenciando esse estresse também, né? E o equilíbrio hormonal também, que é super importante. Aí esse aí você pergunta lá para o seu médico, né? Esse aqui é mais complicado, você tem que ir no médico para ele diagnosticar
direitinho as partes hormonais. Mas então, e a atividade física, ela é super importante, não só pelo gasto calórico que ela vai causar, né? Que isso também é importante, a gente aumentar o gasto calórico para a gente ter perda de peso, né? Mas por movimentar o nosso corpo, por melhorar a nossa composição corporal, né? Porque o músculo, ele gasta mais energia do que a gordura. Então, pensa num aliado para você aí, o músculo. Né? É um aliado para você estar gastando mais energia. Você está paradinho, está gastando mais energia do que antes, porque você tem um músculozinho ali. Né? Então, o músculo, ele foi feito, a gente foi feito para se movimentar. Nós não fomos feitos para ficar na frente do computador, na frente do celular. Né? Então, a gente foi feito para se movimentar. Então, o movimento, ele é importante, né? Ele melhora o nosso organismo como um todo, né? Não pensar só no gasto calórico que a gente vai ter, que isso também é super benefício. Mas o maior benefício são os hormônios que ele libera durante a atividade física, né? É toda a bioquímica que vai acontecer durante a atividade física, que vai melhorar meu sistema cardiovascular, eu não vou cansar, eu vou subir uma escada, não vou ficar cansada, né? Então, isso aí que é importante. Né? Então, por isso a gente precisa muito disso. Né? E, para terminar, é o que o teu alimento seja o teu medicamento e que o teu medicamento seja o teu alimento. Né? Hipócrates já falava isso há muito tempo e a gente não dava ouvidos. Né? Então, assim, é isso que eu tinha para falar. Acho que eu falei até demais, né? Porque quando eu começo a falar, eu desando. E se quiserem fazer alguma pergunta, tá? Pode fazer. Aqui tá meus contatos. Quiserem conversar mais. Eu queria só que você falasse um pouquinho, porque realmente, assim, as pessoas esperam muito mágica, né? Então, as dietas mágicas. Então, eu só vou comer proteína, dieta cetogênica. Eu queria que você... Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é dieta low carb, para as pessoas entenderem, né? E se tem alguma indicação. E sobre um pouquinho o que é dieta cetogênica, essas dietas, assim, desses modismos. Está sendo mais falado agora. Hoje em dia, cada um tem uma dieta, né? Quem nunca fez uma dieta da melancia, da sopa, da lua, Tem a da lua que não vai comer só a lua porque não consegue chegar lá, né? Esses aí não, né? Mas, enfim, as dietas hoje em dia, as que estão sendo mais estudadas e cada vez mais vendo-se o benefício, são as dietas com baixa ingestão de carboidrato, né? Que são as dietas low carb, a dieta cetogênica, a dieta plant-based, que é uma dieta que ela é baseada em alimentação natural, né? Seria uma mais vegetariana, né? Então, qual que é o benefício dessas dietas com baixa ingestão de carboidrato, né? É para todo mundo pode fazer. Eu falo que a melhor dieta é a que você consegue fazer. Né? A melhor dieta é aquela que você tem constância. Porque eu posso fazer uma dieta do HCG, por exemplo. Eu vou emagrecer 10 quilos em 20 dias. Mas eu vou conseguir sustentar isso depois? Né? Então, você tem que ter uma dieta que você possa sustentar, que você possa viver com ela. É um estilo de vida. Né? E a low carb, ela é interessante porque você consegue comer muita verdura, você consegue comer muita proteína. E a baixa ingestão de carboidrato, ela vai diminuir a resistência insulínica e ela vai gerar cetose. O que é a cetose? A cetose é quando você consegue gerar energia através da sua gordura. Né? Então, eu vou usar a minha gordura como fator energético. Né? E tem muitos estudos hoje e artigos falando que isso também é protetor cerebral. Né? Porque apesar de o alimento do cérebro ser a glicose, então eu vou deixar essa glicose mais liberada para o meu cérebro usar. Né? Então, para as outras funções, eu vou usar a gordura. E para a minha função cerebral, eu vou ter lá o meu estoque de glicose feito. Então, a gente vê que tem um aumento na performance cerebral de quem faz esse tipo de dieta. Né? E é uma dieta que é sustentável. Né? Porque eu ainda posso comer o arroz, eu ainda posso comer um pão,
né? Só que eu mudo, às vezes, o ingrediente. Eu tiro a farinha branca, eu coloco a farinha de amêndoa, eu coloco a farinha de coco, né? Eu vou mudando a alimentação. É que nem eu falei, alimentação saudável é cara, é difícil? Não. Ela é pendiosa, é dispendiosa. Você tem que ter tempo, né? Porque eu falo que se você não pensar para comer, você come a primeira coisa que você achar. E geralmente é o pão em cima da mesa. Né? Então, geralmente é o bolo que você traz pro lanche, né? Quando você pensa que, gente, vamos fazer um lanche aqui agora. O que vocês querem? Coxinha, bolo. Vou ligar ali no bolo do Cerrado, né? É o que é fácil, né? Então, ninguém pensa em ligar lá na moça da feira e falar, moça, traz aqui 50 maçã, pera. Não faz isso. Né? Salada. Às vezes, uma salada de fruta, vocês até iam achar maneira e tal, mas a coxinha era o certo, né? Então, então, o que é isso? A low carb, ela preconiza que você coma 40, no máximo 45, 50 gramas de carboidrato por dia, né? Então, e aí você vai ter mais alimentação em quê? Em óleos, né? Gorduras boas e proteína, né? Que pode ser proteína animal e proteína vegetal. As pessoas, elas, quando pensam em proteína, só pensam na carne, no bifão, né? Mas a gente tem também as proteínas que vêm dos cogumelos, a proteína que vem do grão de bico, a proteína que vem da soja, né? Eu sempre esqueço o nome daquele negocinho que só faz no ano novo. Lentilha. Tá vendo como todo mundo sabe? Só faz no ano novo. Tem o ano inteiro lentilha, mas ninguém lembra de comer ela, né? Então, a gente tem uma gama de alimentação para descobrir. Né? Eu falo que a gente tem que descobrir, porque o alimento está aí, mas as pessoas só comem a mesma coisa. Né? Então, a gente fala que a gente tem 21 dias para mudar um hábito. Se você conseguir fazer aquilo durante 21 dias, o seu cérebro vai falar, não, esse aqui já é um hábito. Né? Então, eu sempre falo que você tem que criar o hábito, né, para poder ele ser persistente. Porque perder peso não é tão difícil. Qualquer dieta vai fazer você perder peso. Agora, você se manter naquele peso é que é o problema. Né? Então, assim, eu vou fazer uma bariátrica, vou perder peso. Vai, mas não é uma coisa definitiva, não é mágica, nada é mágica. Né? Igual eu falo, eu estou aqui orientando vocês. Mas se você não fizer por você, não adianta. Não sou eu que vou estar lá na sua casa, pegando, fazendo. Então, não adianta. Né? É uma consciência que a gente tem que ir adquirindo. Né? Eu falo que não é da noite para o dia. Igual eu falei, começa a tomar água de manhã cedo. Né? Começa a tomar o limão de manhã cedo. Né? A glutamina, não sei o quê. Então, assim, são pequenas coisas que você vai colocando no seu dia a dia, que no dia que você não faz, você sente falta. Né? E vai te fazendo bem, né? A longo prazo. Porque o negócio é... Outro dia alguém me mandou uma receita assim, tinha lá derribose, magnésio, L-carnitina, não sei o quê. Aí, isso aqui vai me dar energia? Aí eu falei, mas isso aí não é um termogênico, não, igual a cafeína que vai te dar energia. Ele vai te dar energia celular. Sua célula vai ficar com energia. Mas não do jeito que ela me perguntou, ela queria saber se aquilo lá ia queimar gordura. Né? Então, assim, ele vai te ajudar, vai a longo prazo. Né? A dieta cetogênica, ela já é mais restritiva. Ela já não tem carboidrato de jeito nenhum. Né? Ela já é uma coisa que você vai comer só verdura, muito abacate, né? Quem faz cetogênica vai na feira e compra só abacate. Todo dia come abacate, né? Brócolis, aspargos, todo tipo de legume, né? Mas geralmente o legume que tenha baixo carboidrato, né? Porque os legumes também têm. Igual a batata, tem muito carboidrato, né? O mandioca, são tipos, né? Geralmente, tudo que nasce embaixo da terra, né? Que a gente fala, vai ter mais carboidrato. Né? Então, são dietas que são muito boas.
né? Você vê nos estudos que ele dá um resultado muito bom. A performance da pessoa melhora, a performance mental, a concentração melhora, né? O humor melhora. No início, tem muitos pacientes que têm piora do humor, né? Dor de cabeça, né? É igual eu falei, é uma adaptação do seu corpo, né? Porque ele está se adaptando a não pegar a glicose e pegar gordura como energia. Então, você vai ter alguns sintomas, né? Mas isso é transitório. Ah, o limão em jejum. Esse todo paciente meu conhece, né? Limão, açafrão, né? Limão, glutamina. Porque o limão em jejum, ele não é o limão puro. Você não vai pegar o limão puro e tomar. Você vai misturar ele com água. Por quê? Porque o próprio pH da água ali vai mudar um pouco o pH do limão. E isso aí, ele vai ajudar no funcionamento, no detox lá do seu estômago, né? Tomar puro, aí você vai estar com ele muito ácido. E aí, quando chegar lá... É tudo bioquímica, né? Puro, puro. E não sente dor. Ah, então... Se funciona, é igual eu falo, cada ser é um ser. Se funciona para você, tem gente que toma ele que é tão predisposto que toma ele com água, com não sei o que, e sente dor de estômago. Então, é a predisposição de cada um. E o que esse limão vai fazer? Ele vai ajudar também no funcionamento das nossas enzimas digestivas, né? Então, você vai ter menos gases, às vezes, porque você vai ter mais enzima que consegue fazer a digestão, né? Então, assim, os alimentos, a gente só percebe o que faz bem pra gente se a gente se perceber. Tem alimento que a gente come e fica cheio, empanzinado, né? Então, o que eu faço? Doutor, eu como farinha e dói meu estômago. O que eu faço? Para de comer farinha. Né? Não, a pessoa quer que eu passe um remédio para ela comer farinha. O açafrão é a cúrcuma, né? A gente, na verdade, às vezes eu passo até o comprimido de cúrcuma, né? Porque é mais puro, né? Vamos dizer assim. Mas eu sempre falo para o meu paciente que o simples já resolve. Então, o próprio açafrão ali, a cúrcuma que você compra no mercado, você pode tomar todo dia. Porque o que ele é? Ele é um ótimo anti-inflamatório. Né? Então, a gente está voltando à cozinha, né? Aí lá nas especiarias... Né? Então, por que os portugueses lá atrás né, faziam as caravelas e iam atrás de especiarias, né? Eu, quando era criança, eu tinha essa ideia na cabeça, que diabo é especiaria, né? E aí, depois que eu fui descobrir, né, que era especiaria, que eram essas coisas. Então, porque e ele faz bem mesmo, ele é um anti-inflamatório muito bom. Então, aquela inflamação que eu estava explicando para vocês mais cedo, que a obesidade causa, ele vai combater. Né? Além do estilo de vida, né? Ah, vou tomar só açafrão, agora tô livre, vou ficar magrinho. Não, ele vai te ajudar, mas é tudo são componentes, né? São componentes que vão fazer com que a gente tenha um estilo de vida melhor. Mais alguma pergunta? Dúvidas, angústias? O gengibre, ele é termogênico, né? Então, ele vai aumentar a nossa temperatura corporal. E isso acaba elevando um pouco a pressão arterial, sim. Né? Igual a canela, igual... Só que, assim, se você tomar 1 litro de chá de gengibre, né? Porque, assim, se você tomar 1 copo de chá de gengibre e tiver a pressão arterial normal, não tem problema nenhum. Mas não vai te levar a um AVC tomar um chá de gengibre. Entendeu? Não, são coisas... Porque, por exemplo, se a gente for pensar assim, o alho também vai aumentar a pressão, né? Porque ele também tem um fator anti-inflamatório, mas também um pouco termogênico. Né? Então, um monte de coisa aí vai fazer a gente aumentar a pressão. Mas nada aumenta mais a pressão do que muito carboidrato e muito sal. Sal refinado, né? Sal refinado. Porque hoje em dia a gente fala do sal rosa, sal marinho. Pois é, o sal rosa e o sal marinho, eles são outro tipo. Porque, na verdade, ali naquele sal, ele tem misturado com ele muitos nutrientes. Né? Então, ele não é um sal que é só o sódio. Né? Ele tem muitos nutrientes ali com ele que ajuda a aumentar o valor dele. Né, como sal.
Tem estudos aí que falam que, na verdade, quem aumenta mais a pressão é mais a resistência insulínica do que o próprio aumento de sódio, né? Então, tem muita coisa para a gente estudar ainda. Mas é bom, Sal. Fala aí que um dia eu posso tomar agora. Então, a substituição o arroz pela batata, você diz a batata doce, né? Porque a batata inglesa, isso aí, o que é essa substituição, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, só fala assim, você tem que diminuir carboidrato refinado. Mas o que é isso, doutora? Né? Você sabe, na sua cabeça você está com isso aí. Mas o carboidrato, ele tem o tal do índice glicêmico. O que é isso? Que é a quantidade que aquilo lá vai virar açúcar no seu sangue. A rapidez que isso vai acontecer. Né? Então, a rapidez que ele vai ser absorvido. O arroz branco, ele não tem muita fibra. Né? E ele também não tem muitos nutrientes. Ele é só mesmo o carboidrato, ele só vai te dar energia. Então, o índice glicêmico dele é alto do arroz branco. Então, na hora que você come, você logo vira glicose. Né? Então, ele vai te dar energia, mas assim, com 2 horas você já vai começar a sentir fome. Né? Então, ele também não tem a fibra para ajudar ele a diminuir isso. Por que às vezes você fala assim, não vai comer arroz branco, vai comer arroz integral? Por causa disso, porque o arroz integral ele vai ter a fibra. Né? E a batata doce, ela é mais rica em fibra, e o índice glicêmico dela é mais baixo. Então, por isso que faz essa troca do arroz para a batata doce. Então, ela vai te dar energia por mais tempo, né? E, inclusive, esse negócio de fome, né? Eu falo que a gente tem que comer quando a gente está com fome, né? Fome de verdade. Né? Que aí a gente vai nutrir o nosso corpo, né? E pensar no alimento como nutrição e não no alimento só para satisfazer a minha vontade ali momentânea, né? A partir do momento que a gente começa a mudar esse mindset, né? Que hoje em dia o povo não fala pensamento mais não, é mindset. O povo é chique, é mindset. A gente começa a mudar esse pensamento de que eu estou comendo para nutrir o meu corpo, né? É aquela história, né? Eu como para viver e não vivo para comer, né? Que é uma frase muito antiga. A gente vai começar a ter uma alimentação melhor e se esforçar para ter uma alimentação melhor. Né? Porque acho que o nosso maior problema é esse, né? E o álcool, tem que falar mesmo do álcool? O álcool, ele é ruim, né? Não tem jeito, ele vai causar mais malefício do que benefício. Fora que ele também tem calorias, né? Ele também é muito rico em calorias, principalmente a cerveja, que é o que é mais consumido aqui, né? No nosso estado. Acho que deve ser o maior consumidor de cerveja, é o Tocantins. Né? Por quê? Porque a cerveja, ela tem o lúpulo, ela tem o malte, ela tem o glúten, né? Ela tem o próprio álcool, que é calórico, que é fermentado, né? Então, ela vai gerar o quê? Açúcar, que vai fazer o quê? Resistência insulínica. E a gente nunca bebe, só bebe, você bebe e come. Então, você aumentou aí mais ainda a sua ingesta calórica, né? E aí, o álcool, ele também vai lá no nosso fígado, nos nossos hepatócitos lá, né? Vai ter que ser metabolizado lá e isso a longo prazo vai cansando o fígado, vamos dizer assim, né? Então, beber em grande quantidade, né? Não faz bem de jeito nenhum. Eu vou dizer que você nunca mais vai beber, então? Não, você pode beber uma cervejinha ali no fim de semana, 3 cervejas, né? Não vai beber uma caixa. E outra, quanto menos ingredientes tiver na cerveja, melhor. Então, aquelas puro malte, né? Que é só malte, água e tem outra coisa. Lúpulo, né? Essas são melhores, né? Porque se você for ver as outras cervejas mais baratas, vamos dizer assim, elas sempre têm um monte de outras porcarias lá no meio, né? E aí piora mais ainda. Certo? Mas tudo com moderação. Não tem que ser restritivo. Óbvio que se você tiver realmente obeso, por exemplo, um obeso grau 1, grau 2, que você realmente precisa perder muito peso, você vai ter que abdicar do álcool por um tempo maior, né? Porque senão eu não vou ter ganho, né? Então, inclusive, quando você tem perda de peso e mudança nesse estilo de vida, quando você bebe, você fica bêbado com 2 garrafas. Então, você
melhora a sua resposta ao álcool, né? Então é igual quando você era adolescente e começou a beber, né? Com uma cerveja você já estava loucão, né? Ou seja, você fica até mais baratinho, né? Você gasta menos. Então, a gente tem que ter força de vontade nesse processo aí também, né? O vinho, por que fala que uma taça de vinho todo dia vive mais, né? É porque o vinho, ele é feito da uva, a uva é rica em resveratrol, né? E o resveratrol é um ótimo antioxidante. Só que aí você junta com o álcool, que é um oxidante, aí você perdeu tudo. Né? Não chega a perder tudo, mas, né, você não teve o ganho total do resveratrol, né? Mas você pode beber um vinho? Pode. Mas e o vinho, quer dizer, para os grandes bebedores não, mas o vinho geralmente você bebe menos, né? Geralmente o vinho você bebe 1, 2 taças e já tá bom, né? Não? Não, Thiago? Bebe 1 ou 2 garrafas, né? A Cristiane está me pedindo para repassar uma pergunta aqui, o seguinte, quando você falou de comer quando está com fome, aí ela perguntou, não seria melhor comer de 3 em 3 horas? Porque aí se eu tiver com muita fome eu não vou exagerar? Ela está pedindo aqui para eu fazer essa pergunta. Isso aí é uma pergunta boa, muito boa, né? Porque esse negócio de comer de 3 em 3 horas é uma burrice, né? Na verdade, porque você nem deixou o seu corpo sentir fome e você já está dando nutriente para ele de novo, né? Então ele nem precisou. Mas por que acontece esse negócio de, eu tenho que comer um pouquinho antes, né? Porque senão depois eu vou sentir muita fome. Mas isso é para quando você não se prepara, né? Quando você se organiza para comer, você já sabe o que você vai comer. Então, mesmo que você queira comer muito, porque sua fome está muito grande, né? Você não vai conseguir. E outra coisa, quando eu estou comendo, quando eu estou com fome, e eu presto atenção no que eu estou comendo, eu como menos. Porque eu mastigo meu alimento, eu vejo o que eu estou comendo, né? E é aí onde vai fazer a diferença na quantidade. Você vai ver que você vai estar comendo bem menos do que você comeria se você comesse com pressa, né? Porque eu vejo muita gente... depois que eu comecei a mexer nessa área de nutrologia, né? Eu virei uma observadora dos hábitos, né? Então, muitas vezes, às vezes eu estou viajando, eu começo a prestar atenção nos restaurantes. As pessoas comem sem nem descansar o talher. Então você tem tanta ansiedade para comer que você coloca uma garfada na boca e você já prepara outra. E aí você já tá louco para enfiar outra na boca. Nem mastigou o alimento. Então isso aí é que faz você comer muito. Não é a fome que você tá. Porque a fome é a mesma. Se você tá com muito ou pouca, é fome. Agora, é fome de comida ou é fome emocional? Ou é fome de ansiedade? É isso aí que vocês têm que começar também a pensar, né? Então, quando a gente não pensa em que tipo de fome, você só fala que é fome, às vezes você está com sede. Toda vez que você estiver com fome, você toma um copo d'água. Aí depois você pensa se você está com fome. É sério, isso é verdade. Às vezes você está com sede. E aí você sente aquela sensação de vazio, né? Aquele negócio que parece uma fome, uma coisa, aquela angústia. Aí você toma um copo d'água. Aí daqui a pouco passou aquele negócio. Você fala, pô, eu era com sede. Entendeu? Então, a gente não se percebe, né? A gente só vai ter mudança de estilo de vida e melhorar a qualidade de vida quando a gente se perceber, né? Então, essa questão de comer de 3 em 3 horas serve lá no nutricionista, né? Que é para um cara que quer performance, quer não sei o quê, quer ganhar músculos, é bodybuilder e parará, é corredor, é um atleta. Isso é importante. Agora, para nós que queremos ter uma qualidade de vida, que queremos... um pré-treino. O que eu tomo de pré-treino, doutora? Né? Todo mundo quer um pré-treino. Né? Então, assim, na verdade, às vezes você não precisa de nada. Você só precisa do almoço que você comeu para treinar. Né? A não ser que você realmente sinta fome. Né? Então, eu falo que, assim, você fazer um cardápio, isso é muito perigoso. Porque você tem que aprender a comer. Né? Você tem que saber escolher o alimento. Porque senão eu ando com o cardápio lá do nutricionista para tudo quanto é lado que eu vou, né? Aí eu chego no lugar, não tem isso aqui que ele botou aqui. E agora, velho? Vou comer o quê, né? Não tem aqui. Então a gente tem que saber escolher. Eu falo que você
eu preparo meus pacientes para eles saberem ir no self-service e não encher aquele prato todo, né? Porque você chega lá e tem a lasanha, você quer um pedacinho da lasanha. Vou provar um pouquinho da lasanha. Aí, não, tem um bife à parmegiana. Vou botar um bife à parmegiana. Vou botar... E, na verdade, você acaba colocando muito da mesma coisa. Né? Então, a gente tem que ter porções de carboidrato, porções de proteína e porções da salada. É igual. Você vai comer arroz, batata e macarrão. Né? Que toda marmita é assim, né? É arroz, batata e macarrão em cima. Sem carboidrato, carboidrato. Né? Então, é pobre. Né? Então, a gente não pode comer pobre, a gente tem que comer nutriente. Né? Então, essa história de comer de 3 em 3 horas é balela. Já caiu por terra há muito tempo. A gente tem que comer quando a gente tem fome. Né? E prestar atenção na fome. E prestar atenção no que come. Né? Então, tem nutricionista que fala que são 33 mastigadas por garfada. Óbvio que tem alimento que não dá para você fazer 33, né? Mas começa a contar aí um dia, tô fazendo nada, tô comendo de boa, né? Porque a gente come olhando o celular, porque é a única hora que a gente tem para responder o WhatsApp. Né? A gente come conversando com o filho. É igual criança. Você bota a criança para comer, você nem espera ela terminar de comer, você já está enfiando a outra colher lá na boca dela. Né? Então, desde criancinha, a gente acabou criando esses hábitos. E é aí que está a dificuldade da gente perder peso e manter ele. É porque a gente já tem isso enraizado. Né? Eu trouxe isso de criança. Então, para você realmente mudar a sua cabeça, vai um tempinho. O carboidrato à noite, né? Aquela velha história. Vou emagrecer, parei de jantar. Eu escutava isso direto, né? Vou parar de jantar, já sei, vou parar de jantar. O que é o problema do carboidrato à noite? Para que serve o carboidrato? Eu falei, né? Energia. À noite eu preciso de muita energia? Eu vou dormir. Né? Então eu preciso de nutriente. Né? Então, só se for para balada aí, né? Alguém falou. Então... Mas mesmo assim, então, esse carboidrato à noite, ele vai ser estocado, porque meu corpo não vai gastar aquilo. Né? Ele vai falar assim, beleza, essa energia aqui, e agora? Eu vou fazer o que com ela? Né? Então, direto a gente come aquele pratão de macarrão à noite, né? Pizza, não sei o quê. O ideal seria uma sopa. Uma sopa é uma coisa simples e que eu vejo poucas pessoas fazendo. Né? Uma sopa de legumes. É óbvio que não é aquela sopa de macarrão, né, gente? Nem a canja de galinha, de batata. Não, né? Vamos fazer. Porque assim, por exemplo, até a cenoura tem carboidrato, né? Então, o chuchu tem carboidrato, apesar de que ele é muita água, né? Ele tem pouco. Não, mas esse tipo de carboidrato é baixo carboidrato. Eu tô falando alta ingesta de carboidrato. Entendeu? Sopa tem que botar a cenoura, né? Então, e outra coisa, por que se fala muito de comer até as 20 horas, né? De não ter, apesar de que às vezes você vai no nutricionista, ele te passa até a ceia, né? Até a hora, no último minuto você tá acordado, você tá comendo, né? Aí você fala, tá difícil. Por quê? Porque você vai induzir o jejum. Né? E um jejum de 12 horas, que seria mais ou menos o tempo que a gente janta, a gente deita, a gente dorme 8 horas, a gente se levanta e vai comer, ele já é benéfico, ele também gera cetose. Né? Ele também vai fazer com que eu gaste mais a minha gordura do que, a minha glicose. Então, esse jejum de 12 horas, né, que se fala muito do jejum intermitente, que é outra dieta, não é uma dieta, na verdade, o jejum intermitente. Ele é um estilo de vida. Né? É uma escolha que você faz. Então, esse jejum de 12 horas aí, ele já te ajuda. Entendeu? Então, não precisa ficar morrendo 24 horas, fazer um ramadã, ficar 12 horas, 16 horas, 18. Não, você pode começar fazendo esse simples jejum, que já ajuda. Não, infelizmente eu não atendo nenhum plano de saúde, eu atendo só o particular. Vamos conversar, né? Vai que surge a parceria aí, né?
Qualquer coisa, pode me mandar e-mails, pode... tem o Instagram também, esqueci de colocar aí, né? Que hoje a moda é o Instagram, né? A gente sempre está colocando alguma coisa lá. Muito obrigada. Eu espero ter colocado alguns grilinhos aí na cabeça de vocês e também elucidado algumas coisas, né? E acordado um pouquinho aí para a gente pensar no que a gente quer. Se a gente quer uma vida longa e do melhor jeito possível, ou se a gente quer uma vida longa se arrastando, né? Obrigada. Obrigada. Temos um certificado, né, para você, doutora Angélica. Convido nesse momento o doutor Machado, né, para vir aqui entregar o certificado para a doutora Angélica. Doutor Machado. Obrigada, doutora Angélica, Cristina. Agradecemos a presença e contamos com a participação de todos vocês amanhã para o segundo dia da programação da 7ª Semana da Saúde, onde será abordado o tema Saúde Física e Profissional com o educador físico José Rubens Borges Delia. Lembrando que vai ser amanhã, né, às 14h30, lá embaixo, lá no auditório. Obrigada. 14h30.